Bom dia, bom dia, bom dia, galera! Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, começando agora, do aquecimento para o segundo workshop Tarólogo 100% Confiante, né? Eu sou Vainer Lira, tarólogo, cartomante, professor de tarô, com muitíssimo orgulho, aconselhar ou adivinhar o que realmente ajuda o consulente. Vamos que vamos, pessoal, porque esse é um tema importantíssimo. É um tema que, sem dúvida, dá nó na cabeça de muita gente. Muita gente quer conduzir bem um atendimento de tarô e muitas vezes não sabe como. Então, pessoal, bom dia. É um tema hoje muito importante, né? Porque, na verdade, esse tema de hoje, ele tem todo um contexto histórico. Quando a gente pensa, né, em adivinhar ou aconselhar, o que a gente deve fazer para realmente ajudar o nosso consulente, a gente precisa pensar no como é que chegou, né? Como é que a gente chegou nessa discussão. Vamos começar pelo comecinho. Lá atrás, logo depois dos dinossauros terem sido extintos, depois que o cometa caiu, alguém cantou, né, do alto de uma colina a seguinte frase: Cartomante adivinha o futuro. E dos seres que sobreviveram ao impacto do meteoro até hoje, a maioria ainda pensa que a gente é um adivinho. E aí, trabalhar com essa lógica, o que acontece, né? Então, assim, gente, essa fama que a gente tem de adivinhos, ela não é de todo errada, né? Eu sou o primeiro a dizer para vocês aqui que somos oráculos, né? Quem acompanhou a epopeia, a Aurora do Tarô, né, sabe que eu considero o oráculo o indivíduo e o tarô o instrumento do oráculo. Então, quem é o oráculo de verdade? O tarólogo. O papel, o tarô, propriamente dito, este que a gente compra na loja, é o instrumento do oráculo. Então, sim, nós somos adivinhos. Mas o que é ser um adivinho? O que é ser um oráculo, né? Olha aqui, André, o pessoal aqui né, tá dizendo que participaram da epopeia. E na epopeia eu dizia muito, né? Eu trazia nessa consciência. Eu falava, oráculo, desperta. E é isso que a gente precisa entender. Quando a gente abre o nosso jogo de cartas, nós estamos ali, sim, né? Para trazer consciência. E essa consciência, ela vem também com predições. Nós olhamos antes do consulente. O oráculo é o indivíduo. E sim, quando a gente vai para uma mesa de atendimento, ou quando a gente vai olhar o nosso tarô para as nossas próprias questões, ou seja, jogar para si mesmo, a gente vai lá com o intuito de antever, de prever, de adivinhar o futuro. Com qual objetivo? E é esse que é o ponto, né? É esse que é o ponto. O objetivo é encontrar a felicidade. Mas foi dado somente aos adivinhos o conhecimento do futuro? Não. Por uma série de outras questões, outras metodologias, você pode tentar prever o futuro. Então, o homem faz isso desde sempre. O homem observava a natureza, via que determinadas épocas eram frias, determinadas épocas eram mais quentes, então ele estabeleceu a produção de alimentos em função da sazonalidade, das estações. Então, era uma forma de prever o movimento da natureza, a temperatura, o tempo melhor para plantar, o tempo melhor para colher. Então, previsão é algo que ajuda as pessoas a se organizarem. Quer uma previsão que acontece todo dia e pouca gente se liga, né? O que acontece? O povo todo dia coloca na sua agenda, né? Que dia tal vai acontecer tal reunião, dia tal tem que ir no médico, dia tal tem que ir no tal lugar. Você está escrevendo o seu futuro ali. Se você parar para pensar, você está escrevendo o seu destino.
Por quê? Porque você sabe que aquele dia virá. Que aquele dia, hoje é terça, você sabe que aquela quinta-feira vai acontecer. E que dentro dessa quinta-feira vai acontecer um horário chamado 10 horas da manhã. Então você diz, então a gente na quinta faz uma reunião. Então você está escrevendo o seu futuro no presente. E quando chegar a quinta-feira, na hora que o sol posicionar-se às 10 horas daquele dia chamado quinta-feira, você vai fazer algo. Então, o futuro, o destino, ele acontece na tua própria agenda do celular. E está acontecendo, está sendo escrito. O que as pessoas não fazem de conta? As pessoas não fazem a matemática de que quando você decide que vai se apaixonar por fulano, que você vai evitar algum tipo de prática que seria saudável para sua coluna. Você não vai fazer o que seria bom para sua coluna. Você não vai entregar o trabalho do que o seu professor pediu da faculdade. Você não vai fazer um bom trabalho de assistência aos teus filhos que estão agora precisando mais da tua ajuda por N questões. Anote aí. Na sua agenda ficará marcado também os impactos disso, positivos e negativos. Ficará marcado também na sua agenda as várias vezes que você terá que lidar com esses problemas. E não importa se você marcou 10 horas da quinta-feira uma reunião, talvez naquele dia você esteja se sentindo péssimo porque às 8 horas da manhã você teve que brigar ou discutir com alguém que você ama. Então percebe que a gente escreve todo o tempo. Todo o tempo a gente está escrevendo o nosso futuro. O que as pessoas se ligam é que elas só estão pensando no horário das coisas. Então ninguém se espanta, por exemplo, quando você coloca na agenda sábado, darei uma aula, tal dia, tal hora, de tal assunto. Chegou sábado, a primeira coisa que você deveria sentir é, meu Deus, realmente aconteceu. Hoje é sábado, ele está dando aqui essa aula, e olha que maravilha, o futuro se materializou. Aconteceu de verdade. A aula está acontecendo, e menino, ele disse que era com aquele tema, e não é verdade que é com aquele tema? A própria live aqui é isso, né? A aula. Então, gente, adivinhar o futuro não é só uma questão de poder profético. Adivinhar o futuro é construir o futuro. É planejar o futuro. Quer um exemplo? Você quer ter a sua casa própria. Você vai e faz um pezinho de meia, X tempo para juntar X dinheiro de entrada, e aí quando a construtora lá, por exemplo, né, ou a imobiliária te oferta tanta coisa, em tantas condições, com tantos juros, você vai ao banco, vai chegar o dia que essa chave vai chegar na tua mão. Você escreveu o futuro. Então você está planejando. Então a sociedade moderna prefere usar o termo planejamento do que adivinhação. Mas, se a gente para pensar no assunto, acontece uma bem pertinho da outra, não é? Agora, que adivinhação é essa que a gente espera do tarólogo, que a gente espera do vidente? Que adivinhação é essa? É a adivinhação de eventos que você não tem referencial para conseguir dizer que vão acontecer. Então eu entendo que isso seja um pouco complicado dentro de uma lógica de sociedade que diz que tudo precisa ser explicado, né? Que tudo precisa estar claro, que tudo precisa ser preto no branco, tudo precisa ser escrito. A ciência tomou... Gente, desde o século XVII, a ciência é a grande força da racionalidade humana, porque o poder da mente é tudo que o poder da mente tem, tudo que o poder da mente é. Os seres humanos, né, aquela coisa do... e a mente funciona, a mente pensa e a mente existe. Beleza, então tá bom. Então tudo é a mente. Por que as pessoas ainda sofrem com emoção?
As pessoas vão para a escola, vão para a faculdade, vão para tudo para se desenvolver intelectualmente, para se enriquecer intelectualmente, mas elas, para lidarem com os seus sentimentos, elas preferem tomar remédio, ao invés de procurar entender esse sentimento e se enriquecerem emocionalmente. Então, a gente vive dentro de uma sociedade que não entende o que não é racional, que não entende o que não é lógico. Fica praticamente impossível a gente mostrar para as pessoas que a adivinhação existe quando elas não entendem nada que não seja lógico, matemático, previsível. Porque as estações são previsíveis, as estações são matemáticas. De tempos em tempos, vai ter verão, vai ter inverno, vai ter outono, temperatura tal, temperatura qual. E aí é quando a gente entende que a previsão do cartomante, a previsão do oráculo, a previsão do tarólogo, é uma previsão que usa como parâmetro de entendimento, ou seja, como informação de base, outros recursos que não sejam os recursos da mente, os recursos lógicos. E é aqui que as pessoas acreditam, tomam isso como impossível de acontecer, o que não é verdade. Você não saber por que você sabe que algo vai acontecer não significa dizer que aquilo não acontecerá. Significa apenas dizer que você não sabe como chegou àquela conclusão. O buraco é mais embaixo. Então as pessoas acham que não existe adivinhação porque você tira alguma coisa da sua cachola, e isso é impossível. Que você tira alguma coisa do seu coração, da sua intuição, e que isso é impossível. Percebem que está aqui a origem das pessoas não acreditarem nos adivinhos? Porque as pessoas só acreditam no crivo científico de observação e análise e conclusão. Se não for assim, não é verdade. Já dizia a ciência. Quando a gente para e pensa nisso, a gente se liberta desse jugo, ou seja, dessa escravidão técnico-científica e racional, porque dentro do mundo das mancias, o que é o mundo das mancias? Os oráculos, no qual está incluído a cartomancia e o tarô. A gente não precisa achar que as nossas conclusões em jogo serão todas explicáveis cientificamente, porque elas não são dessa natureza. Então, se liberta, meu caro colega tarólogo. Você vai adivinhar coisas. E você não necessariamente vai saber como. Você vai saber que você viu no seu jogo. Agora, isso faz parte dos mistérios do tarô. E se o tarô é um livro de mistérios, vamos entender que um desses mistérios é a gente abrir as cartas e dizer: em até 3 meses, sua loja poderá ser assaltada. Reforce sua segurança. Quando a gente entende isso, significa dizer que você é capaz, sim, de adivinhar, de predizer. Você é capaz, sim, de analisar aquilo que você percebe no seu atendimento, mesmo que você não explique aquilo de maneira racional. Agora, vamos parar para pensar o seguinte: dentro da arte da cartomancia, dentro da arte do tarô, dentro da cartomancia, dentro do mundo arcânico, a gente vai perceber que quem traduz essas informações para a gente são os símbolos das cartas. E isso é da nossa arte, né? Isso é da nossa mancia. Um jogador de búzios faria isso pelo número de búzios abertos e búzios fechados que caem na jogada. E isso eles chamam de Odu. Cada jogada tem um Odu. No tarô, cada carta tem um mundo de sentidos e de referências, de significados, de possibilidades de interpretação. Então, para te explicar de onde vem isso, as cartas vão te indicar. E cada cartomante tem uma forma específica de fazer as suas sacadas, os seus insights, de ter as suas previsões. Tem cartomante que faz isso visualmente, tem cartomante que faz isso elaborando mentalmente, tem cartomante que vai como se fosse visualizando a cena.
Cada um é cada um. O que você precisa saber é como acontece em você, como aquilo acontece dentro de ti. E que quando estiver acontecendo, você não fique quebrando essa intuição, esse pensamento, essa sugestão do jogo com, ai meu Deus, eu tô louco. Ai meu Deus, mas isso não é verdade. Ai meu Deus, mas não é possível. Ai, minha Nossa Senhora, mas onde eu tô tirando isso? Isso aqui não tá no meu livrinho aqui. Ah, eu não li que nessa carta aqui não tem essa palavra-chave. E aí, quando você faz isso, você corta com lógica aquilo que brotou em você de maneira extraordinária. Então, meus queridos, antes de eu falar de adivinhar e aconselhar, o que realmente ajuda o consulente, é fundamental que a gente revise o conceito de adivinhação. Vou dar outras referências. Antes de eu falar do consulente, tá? O que a gente adivinha são outros 500, tá? Mas o conceito de adivinhar está dentro do cartomante. Quem está adivinhando o tempo todo é o cartomante. Quem está predizendo o tempo todo durante a consulta é o cartomante. Quem está vendo além é o cartomante. O cliente, ele não sabe para onde olhar. Ele olha para ti, ele olha para tua boca, ele olha para a carta, ele olha para o celular dele. O consulente não está fazendo nada. O consulente está só ouvindo. E se for um bom consulente? O que acontece, né? Porque tem consulente que nem isso faz. O que acontece? Quando a gente para e pensa, né? Que a predição está acontecendo e que a gente ficar se questionando só atrapalha o processo, a gente começa também a perceber que a adivinhação, né, ela é sim uma força do atendimento de oráculos. Ou seja, vamos pensar o seguinte: você chega lá no seu terapeuta. Aí você chegou lá para o seu terapeuta e disse assim, né, psicólogo, enfim, qualquer tipo de terapeuta que vá trabalhar as tuas questões. Aí, terapeuta, você sabe, porque a minha mãe é uma pessoa muito difícil. A minha mãe é uma mulher muito complicada. A minha mãe não me aceita. A minha mãe não me deixa ir para balada. Isso você contando pro teu terapeuta. A minha mãe, ela não gosta, né, do meu crush. Aí eu já tentei apresentar, mas a minha mãe é muito difícil. Ela acha que eu tenho que só focar na faculdade, mas eu amo mesmo o meu crush e eu quero fugir de casa junto. Tudo bem. Aí teu psicólogo, teu terapeuta tá lá te ouvindo. Me diga uma coisa. Aí ele vai responder para você, né? Tá bom, e como você deseja, né, trabalhar essa mãe? Como que vai ser para você se sentir melhor? Me diga uma coisa. O terapeuta, ele vai falar com você de qual mãe? A mãe que tu tem de verdade, o ser humano que existe de verdade, ou a mãe que você cria dentro do teu universo? É evidente que aquela mãe que ele está contando em atendimento não é uma mãe real. É a mãe pintada com as cores daquela pessoa. Então, o terapeuta, ele está ali trabalhando aquela mãe, não a mãe real, ok? Muito bem. Significa dizer que os profissionais que aconselham pessoas trabalham, têm como matéria-prima aquilo que você levou, você entregou, você deu para ele. E ele está trabalhando em cima daquilo. Beleza? Agora, tem um consulente que chegou mudo e calado. Ele não abriu a boca. Você só sabe o nome dele. Aí você abriu as cartas e você diz assim para ele: você ama profundamente a sua mãe, mas enquanto você não escolher crescer, você sempre será filho e nunca terá tua casa, nunca terá as tuas coisas, porque você insiste em querer ser a eterna criança. Sua mãe lhe ama e deseja que você cresça. Mas você, por um sentimento XPTO aqui de endividamento com a tua mãe, enfim, você acaba não fazendo nada para crescer, viver o seu amor, viver o seu trabalho, ter a sua casa, conquistar as suas coisas e ter a sua própria vida.
A pessoa olha para você e fala assim, minha Nossa Senhora, ai meu Deus, como assim? Não, meu Deus! Por que isso acontece? Porque nós, adivinhos, não estamos trabalhando a mãe que ele me contou, a mãe que existe nele. Nós somos adivinhos, a gente consegue ver a mãe real. Mesmo que a gente nunca tenha visto nem o filho e muito menos a mãe. Isso é adivinhar. Então, o que é tratado em jogo escapa muitas vezes ao próprio entendimento do consulente. E isto é adivinhação. Quantas vezes o teu consulente vira e diz assim, mas o meu chefe isso e aquilo. Você olha o chefe, aí você vê, na verdade, olha, na verdade, o teu chefe não pensa nada disso. O teu chefe tá em outra vibe. O que tá acontecendo é isso e aquilo. A pessoa não sabe. E ela fica sabendo porque você disse, porque você viu no jogo. Então, isso é predição. Isto é adivinhar. E qual é o problema disso? As pessoas acham que isso não é adivinhação. As pessoas acham que isso é balela. Pelos motivos que eu acabei de dizer. As pessoas vão dizer que isso é impossível. Mas há centenas de anos, os cartomantes adivinham as coisas. Adivinham quando você pode ficar doente. Adivinhamos se você vai ter um novo membro na sua família. Adivinhamos que a pessoa tal gosta ou não dela. Adivinhamos que as pessoas estão falando mal dela pelas costas ou não, e que a gente precisa dizer para ela XPTO de coisas para ela poder lidar melhor com isso. Então, adivinhar acontece do começo ao fim do jogo. Só que a ciência, a mente racional e as pessoas ditas, né, lógicas, objetivas, elas não querem aceitar isso. E aí, beleza. A gente vai fazer o quê? É uma capacidade da humanidade. Intuir, predizer. Que todo mundo poderia fazer, mas poucos aprendem a fazer com consciência. E aí, aqui que está o ponto-chave desta live de hoje. O cartomante, ele adivinha, ou seja, ele prediz o futuro com vontade, com consciência. Por quê? Porque a pessoa lá intuitiva, a pessoa que tem o dom de visualização, digamos, ela tá lá lavando o prato. Aí ela é tomada, né, pela luz, né? Vem uma luz na cabeça dela. Liga pro Carlinhos. Liga pro Carlinhos. Carlinhos não tá bem. Liga pro Carlinhos, né? Ela tava lá lavando o prato, aí ela é atingida, até o dente pula, né? Pelas costas, né? Da força que vem aquela intuição. E aí ela liga pro Carlinhos, aí ela descobre que Carlinhos caiu da bicicleta. Carlinhos tá todo ralado. Aí o que acontece? Isto é predizer? Isto é predizer. Vão dizer o quê? Que é porque ela é mãe. Mas beleza. Por que isso acontece? Porque todo ser humano pode predizer. Agora, ela faz isso sem vontade. Ela é atingida como que num soco no meio do estômago com aquela previsão. O tarólogo tem dia, mês, hora marcada para começar a intuir, porque nós nos exercitamos no processo de intuir com consciência, de predizer com consciência. E o nosso instrumento tarô nos faz permitir, né, que isso permite que isso aconteça de maneira organizada. Então, nós somos adivinhos competentes. É a diferença. A gente tem competência para adivinhar quando desejamos adivinhar. Evidente que estou falando de tarólogos bem treinados. Muito bem. Aí eu te pergunto, então quer dizer, prof, que sempre vai acontecer a adivinhação? Não necessariamente. Tem jogo que você não precisa, ou você nem tá mesmo na vibe. Porque tem dia, gente, que você marcou o atendimento, mas você tá preocupada, sabe? Com o vestido que você vai usar na festa no sábado, né? Aí você tinha um vestido lindo, carésimo, manchado. Aí você pensou, putz, aí você já olhou tudo no Mercado Livre, não tem nada lá de vestido bom pra festa. Então você não vai estar na mesma conexão.
Não queira ver, né, com o seu olho de Tandera, né, o futuro, quando você não estiver bem. Também não se exija nesse grau, né? E aí a gente tem que entender que tem também um trabalho do cartomante de todos os dias buscar estar em sintonia com a sua própria capacidade de predição. Porque senão vai ter dia que você vai atender marromeno, tem dia que você vai atender bem, tem dias que você vai ser a verdadeira sibila, né, do templo de Apolo. E aí as pessoas vão dizer o seguinte: ah, menina, aquele lá ele é ótimo. Aí você vai a outra pessoa no outro dia e diz: ah, ele é marromeno. Então você não tem o quê? Constância. E aí, aqui a gente começa a perceber que adivinhar é um ponto que acontece no jogo. E acontece porque você está praticando a arte da adivinhação. Cartomancia significa mancias, oráculos, adivinhações por cartas. Entendeu? Então, se você não acha que adivinhar é cartomancia, então você é um jogador de tarô, não cartomante. Porque é de base da natureza do nosso trabalho a adivinhação. Não se questionem com isso, né? Não duvidem disso. O problema é que a gente projeta para o outro, né? Ai, a Madame Nora pode fazer previsão. Menina, ela lê ótimo. Olha, menina, ela disse... Menina, eu fui lá no atendimento da dona Madame Nora e Madame Nora me disse assim que eles estavam... Olha, foi a dona Violeta com a chave inglesa na biblioteca. Matou o Coronel Mostarda, entendeu? Então, assim, aí, né? E olha... e o piso, né? Lá da biblioteca era de taco, né? Com um tapete persa que ela comprou no Marrocos. Entendeu? Então as pessoas querem isto, elas querem não... Gente, eu vou dar uma dica para vocês, tá? Isso não é adivinhação do futuro, isso é ser poltergeist. É diferente. Então, assim, quando a gente percebe isso, né? A gente vai entender o propósito. O propósito. É porque a pessoa é louca, né? Porque eu vou falando sério, e do nada eu dou um exemplo louco, né? Eu sei, eu tenho isso desde criança. Né? Então, o que acontece? A Bruna aqui rachando o bico. Exatamente. Então, o que acontece? A gente tem que perceber o seguinte: o que é que faz com que os deuses permitam a adivinhação? Eu fiz uma vez, né? Uma live que eu falei de Cassandra, o mito de Cassandra. Sugiro que quem não viu essa live, vá lá no meu canal no YouTube e procure a live de Cassandra, né? Eles não acreditam no que você diz. O mito de Cassandra. E o mito de Cassandra é absolutamente pertinente para isso. Cassandra tinha aquela capacidade de ouvir a voz dos deuses, mas ela era amaldiçoada por Apolo, a ninguém acreditar nas suas predições. Então, todos nós, adivinhos de profissão, adivinhos de ofício, temos as dádivas de Cassandra, mas também as maldições dela. Nós somos todos herdeiros de Cassandra. Qual que é a maldição que Apolo... Porque ela ganhou de Apolo a capacidade de ouvir a mensagem dos deuses, de ouvir os deuses conversando. Então, a Cassandra, ela ouvia, né? Ela ouvia os deuses discutindo o destino dos homens. E aí, quando ela contava para alguém, ela era amaldiçoada. Aí, Apolo amaldiçoou ela também, né? Mas ninguém nunca acreditará em você. Então, ela era tida por louca. Então, todo cartomante é um herdeiro de Cassandra, né? Essa é a maldição que paira em nossa cabeça. A gente vai ouvir, sim, os deuses, mas as pessoas vão dizer que somos loucos. Isso é uma das coisas mais reais, eu acho, sabe? Da nossa profissão. Mas, assim, o que acontece? Então, assistam essa live, porque eu digo tudo isso lá sobre isso, né? Sobre como você pode lidar com esse entendimento, né? Aqui a Renata falando, né? Madame Nora lê a mão, peste lé. Exatamente. E aí, vamos entender o seguinte. E aí, por que os deuses permitem a adivinhação?
Os deuses permitem a adivinhação porque nós não estamos abandonados à nossa própria sorte. Mas também os deuses determinaram que a gente precisa construir o nosso próprio destino. Sem isso, nós seríamos literalmente tirados, né, dos nossos méritos. Então, a adivinhação, ela foi explicada em várias mitologias de maneira diferente. Então, por exemplo, né, Tote, que era o senhor do conhecimento e também do oráculo para os egípcios, né, ele era acompanhado de um boi. E aí ele contava as coisas para o boi, e o boi contava as coisas para os adivinhos. E os adivinhos, né, eram trollados pelo boi, porque o boi, que era um demônio, trocava as mensagens. Então, por exemplo, Tote dizia lá, vai acontecer do dia tal, uma calamidade sobre aquele povo. Aí o boi ia lá e dizia pro oráculo, calamidade no ovo. Aí o pessoal ficava. Aí chegava lá o pobre do adivinho no meio da praça, né? Do dia tal ao dia tal, calamidade, vejo calamidade no ovo. E aí ninguém entendia, né? O pessoal dizia, louco, né? Vai fazer, né? Eu não acredito nisso, né? Aí chegava lá, mas por quê? Porque o boi dizia tudo errado. E a ideia era justamente fazer com que as pessoas, né, fossem selecionadas a partir da sua fé ou não. Outra coisa que explica isso, o próprio mito de Cassandra, e os oráculos, em todo o tempo da história, né, também foram aqueles que orientavam. A pessoa que busca o oráculo é a pessoa que realmente faz o seu destino. Então, quem deve sempre seguir o oráculo é o consulente. O oráculo nunca vai dizer você precisa abrir a porta tal, a combinação do cofre é o número tal, a Mega Sena é o número tal, e você chega lá porque seria injusto com os outros homens e as outras mulheres. Mas os deuses permitem que a gente veja uma frestinha do destino para aconselhar a humanidade. E é aqui que está o ponto. Você pode tudo, meu querido colega de trabalho, adivinhar no seu atendimento. Você pode ser o verdadeiro olho de Grayskull. Mas, se você não souber aconselhar o seu consulente em função daquilo que você adivinha, você está apenas condenando o seu consulente a um futuro imutável, a um futuro fixo, totalmente desprovido de liberdade. E é daqui, da predição, que a gente coloca o aconselhamento. Mais do que adivinhar, precisamos orientar. Aconselhar é orientar, ou seja, colocar a pessoa de volta no caminho para ficar bem. E é aqui que a gente vai trabalhar o aconselhamento. Gente, as pessoas, né, elas querem a adivinhação dos cartomantes. Elas não querem o aconselhamento, elas não querem orientação. As pessoas vão querer que você diga se ele gosta ou não de você. Ele gosta ou não, ele vai voltar ou não. São pessoas arrogantes, às vezes, que perguntam isso, né? Elas não querem ouvir, por exemplo, o seguinte: não, ele não gosta de você, mas se você se abrisse ao amor, você encontraria alguém que te amaria com profundidade. Então, muitos consulentes não querem conselhos. Muitos consulentes querem o gabarito da vida, o gabarito da prova, para tomarem isso como vantagem pessoal. Entendem por que os deuses não nos deram a capacidade de ver o futuro na íntegra? Porque se assim fosse feito, muitos cartomantes, muitos adivinhos teriam entregado todos os planos dos deuses para quem pagasse mais. Para quem mais pagou, as pessoas dariam as respostas. Então, os deuses são sábios. Não se pode corromper o destino. Não se pode corromper o futuro. Mas, aos que adivinham, aos adivinhos, é possível entrever isto e orientar aquela pessoa para que ela tome melhores condições, melhores rumos para a vida dela, sem prejudicar os outros.
Como responder a pessoas que perguntam como é que as cartas adivinham a vida dela? Algumas pessoas querem uma resposta lógica e às vezes eu fico sem saber o que dizer. É aquilo que eu estava dizendo, Karina. As pessoas querem entender onde é que está o fio do Wi-Fi, onde é que está o cabo, onde é que está a antena. Não existe. Entende? E aí, o que eu digo para as pessoas é o seguinte, né? E geralmente tende a acalmar essas mentes mais racionais, né? Ah, tudo que você construiu para o seu futuro, que está na sua reta, o meu tarô vai captar. E aí eu vou conseguir ler do meu tarô. É a melhor resposta. Então, isso é uma forma de você conduzir, né? De dizer, não, meu tarô vai captar tudo e eu vou ler aqui das minhas cartas. Mas qual que é a verdade? A verdade é que você está captando com sua alma, com seu coração. O tarô vai traduzindo, né? O tarô representa, o tarô é a televisão daquilo que você capta. Muito bem. Também dá uma live, só isso, tá? Só esse processo. Aí eu vou te dizer o seguinte. Então, o que é o aconselhar dentro de consulta? Jogo de tarô só aconselha? Não. Jogo de tarô adivinha. Jogo de tarô não aconselha só, porque o tarô, ele não é a tua melhor amiga. Tua melhor amiga te aconselha, se ela tiver juízo. Mas não necessariamente você siga os conselhos da sua pobre melhor amiga. Não é não? O tarô, ele não é uma pessoa que pede para você encostar a cabecinha no ombro e pedir para você chorar. Então, o tarô não é só conselheiro. O tarô também é uma boa professora rígida. Aquela que diz o seguinte: você não fez isso e você agora terá aquilo. Ah, mas não sei o quê. Então, a amiga, aquela amiga raiz mesmo, geralmente ela diz assim: não, amiga. Então, assim, você não é isso mesmo, amiga, vai lá, não tem problema não, né? O tarô não tem essa cumplicidade contigo. O tarô não vai ser para você conivente com as tuas falhas e nem com as dos consulentes. O tarô vai revelar. Então, o tarô ele é revelador, por isso ele é adivinho, entendeu? O tarô ele é adivinho. Uma boa consulta, a pessoa se levanta toda cagada. Um bom atendimento de tarô, a pessoa se levanta e ela sai dali, ela só precisa ficar meia hora sentada no hall ali do teu local de atendimento, pensando no que ela faz da vida dela, entendeu? E aí, quando a gente entende isso, a gente percebe que o tarô, ele é aquele conselho que fica insuportável dentro da tua cabeça. Você não consegue mais ficar com aquilo. Por quê? Porque você não pode mais ignorar a verdade. Porque você também não pode mais ignorar os fatos. Aí eu vou te dizer o seguinte: o bom tarólogo, ele adivinha e aconselha. Adivinha e aconselha. Adivinha e aconselha. Ele adivinha e aconselha. Ele adivinha e ele aconselha. Ele adivinha e aconselha. Vou dar um exemplo. Sua consulente pergunta, né, que o Gerald, né, se gosta dela ou não. Muito bem. Você joga. Aí dá a resposta do jogo, né? Você leu lá que o Gerald gosta de qualquer outra pessoa, menos dela. Isso é adivinhar, porque você não conhece o Gerald, você não sabe o telefone do Gerald, você nunca conversou com o Gerald. Então você adivinhou aquilo. Não vem no jogo os sentimentos do Gerald pela pessoa. Aí vamos lá, acompanha comigo aqui, que é aqui que tá o como aplicar esse conhecimento no atendimento. Aí tua consulente tá na tua frente, né? Aí você olhou a carta. Gerald escreveu assim, né, no teu tarô. Parece assim que ele escreveu e deixou um recado lá, por favor, diga para ela que eu não gosto dela. Isso foi o que você adivinhou. Aí você olha para sua consulente com que cara? Com a cara de serenidade, cara de temperança, de Mona Lisa. Não faz, pelo amor de Deus, assim, né? Não faz isso. Você entendeu. Você seja discreto. Tarólogos têm que ser discretos. Aí você olha, sacou, adivinhou que ele não gosta dela, tá bom? Aí você olha e diz assim: ele tem te ligado? Aí a sua consulente: quando foi a última vez que vocês se falaram? Antes da pandemia. Tá. Deixa eu te perguntar uma coisa.
Da pandemia para cá, depois desse tempo de isolamento, provavelmente vocês não se viram, né? Aí, o que acontece? Vocês têm se falado todo dia por Zoom, agora tá tão fácil. Ela, não, ele não me procura nunca mais. Falei, então, olha, eu acho que já tá bem claro o posicionamento do Gerald aqui para você, né? Porque a pessoa que tá interessada, ela costuma, né, procurar fazer acontecer, ela tá disposta a diminuir a distância, entendeu? Então, assim, se desse tempo para cá ele não tá te procurando, é provável, né? É provável que ele não esteja mais tão interessado. Você não acha que isso faz sentido? Entendeu? Percebem que eu direcionei a pessoa para a lógica, para a razão? É aqui que a gente usa a razão, minha gente. Não na hora de você olhar as cartas. Na hora que você está olhando a carta, tem que saber que você é adivinho. Aí você olha para a pessoa e diz assim, percebe, eu acho que aqui tá... Aí é claro, a pessoa entra em negação. Lembre-se, a pessoa entra em negação. O que você diz? Aí a pessoa vai dizer o seguinte, não, mas sabe o que é? Quando foi no final do ano, em novembro a gente saiu, a gente foi pro cinema, ele disse no meu ouvido que ele queria ver a minha calcinha. E aí a gente foi para casa, a gente fez assim, amor, assim, olha, foi o melhor amor que eu fiz na minha vida. Tá bom. Então eu tenho certeza, sabe, que ele me ama, porque para fazer amor daquele jeito tem que ser amor. Isso foi em novembro, fevereiro, pandemia, ele não ligou mais. Vai vendo o ritmo aí do Gerald. Aí, o que você faz? A pessoa está em negação, ela se ateve àquele momento e ela projetou aquela noite, né, de pegação dos dois, né, que foi o Circo du Soleil, ela tá projetando aquilo para o ano inteiro. Aí você faz o seguinte com a sua consulente. Deixa eu ver aqui, consulente, o que... Você já sacou, gente, pelo amor de Deus. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo que você não está vendo. Tarólogos inteligentes fazem perguntas inteligentes para o seu tarote. Aí você olha, aí, né, você vê aqui, né? O que está acontecendo que você não está vendo? Olha, eu acho o seguinte, fulana. Quando foi aquele período do tempo, né? Aí você descobre no jogo, por exemplo, isso é adivinhação. Você descobre no jogo que ele estava, o quê? Dando um tempo com a namorada. Né? Eles moravam juntos, mas cada um estava na casa dos seus pais, não estavam jeito. Quando começou a pandemia, você descobre que eles estão na casa do outro, de novo, juntos. Isolados. De máscara. Muito bem. Você vai virar para outra e dizer, menina, olha, ele voltou com a ex. Ele voltou com a ex aqui, eu tô vendo, entendeu? Inclusive, ela usa Chanel número 5 toda noite antes de dormir. E ela rezou nesse Chanel número 5. Você não vai dizer isso, você não vai acabar com o pobre do coração da mulher que já tá mais do que pisado. Entendeu? A gente olha pra mulher e lembra, cara de temperança. Você diz assim, olha, eu não acho que Gerald esteja agora disponível. Eu vejo aqui no jogo que ele está envolvido em outros momentos, provavelmente em outra relação, e não está fazendo sentido para ele ligar para você. Mas você precisa entender que foi uma ótima noite, foi um ótimo momento, e que agora é hora de você procurar outra pessoa. Você pode ver tudo nas suas cartas. Dizer tudo é que é o perigo. E é aqui que você aconselha. Entendeu? É aqui que você aconselha. Não seja fofoqueiro como tarólogo. Seja uma pessoa, no mínimo, elegante e, no mínimo, discreta. Entendeu? E aí você vai aconselhando, você vai dizendo. Por exemplo, a pessoa pergunta sobre saúde. Como é que tá a minha saúde? Aí você vê lá questões cardíacas. Aí você diz o seguinte, olha, eu se fosse você, eu faria um check-up. Precisa olhar questões de coração, circulação, sangue. Como é que tá a tua alimentação? Você é sedentário? Você faz alguma atividade física? A pessoa diz, não. Ela fuma, ela só come o churrasquinho no final de semana, passou a quarentena inteira no sofá, né, comendo iFood. E aí você vai dizer o seguinte, menina, olha, eu vejo aqui
você aqui batendo na estratosfera do colesterol. Você não vai dizer isso, você não é médico, você não fez exame de sangue. Mas você pode dizer que o sangue está precisando de atenção. Vá ao médico. Vá ao médico. Faça seus exames, faça um check-up. Isso é aconselhar a partir do que você vê. Aí a pessoa diz, por que você vê problema de saúde? Aí falou, olha, se você não fizer nada, sim. E aí o que acontece? A gente precisa mediar aquilo que a gente adivinha. Não porque nós não somos competentes na adivinhação. O que acontece é que muita gente acha que precisa adivinhar para ser um tarólogo competente. Na verdade, para você ser um tarólogo competente, você precisa saber usar bem aquilo que você adivinha. É diferente, é outra parada, é outro entendimento. E é aqui que a gente começa a ter qualidade na prática. Uma vez, uma consulente chegou para mim e disse assim, eu acabei de ser atendida por uma outra pessoa, eu já tinha sido atendida por você, mas eu decidi voltar. E aí eu disse assim, e o que te motivou? Ela falou assim, porque a outra taróloga, ela me disse tudo o que ia acontecer. E você, toda vez que eu venho aqui, você me diz tudo o que eu posso fazer. Percebem a diferença? Que olha o biscoito fino da coisa. Por exemplo, esta mesma cliente, ela tinha um problema com a filhinha, enfim, né? A filhinha estava sempre chorando e tudo mais, nunca ficava bem, não dormia bem nem nada. Aí lá fui eu. Falei assim, tua filha é bebezinha, né? Na época. Tua filha, ela tá com algum incômodo. Ela tá acordando muito cedo, ela tá sai do lugar dela, ela tá passando algum tipo de frio e tudo mais. Aí ela virou e disse assim, sabe o que é? Todo dia de manhã eu vou pro meu trabalho, mas eu deixo primeiro ela na casa da minha sogra. Então, para a gente fazer isso, eu acordo 4 horas da manhã, 4h30 a gente sai de casa. Olha o estresse que isso estava gerando no bebê. Aí eu falei, pois é, está gerando um estresse. Aí ela passa o dia, né, meio ruinzinha, o bebê. Aí ela disse assim, mas e agora? Eu preciso deixar na minha sogra. Aí eu falei, beleza, então vamos olhar o seguinte. Você vai dobrar o aquecimento dela, vai fazer isso com um pouquinho mais de tranquilidade, evita ficar falando muito, porque eram cartas de espadas que indicavam um problema, evita ficar falando muito, faça tudo isso em silêncio. Tá bom, um mês depois ela me liga, meu Deus, minha filha agora dorme, come, faz tudo direitinho. E ela nem mais acorda quando a gente tira ela do berço para levá-la para minha sogra. Percebem a diferença? Então, assim, quando a gente conduz o atendimento para que a pessoa se empodere e não se enfraqueça, o teu atendimento, ganha em qualidade. Algumas coisas vão acontecer e não tem jeito. As pessoas já criaram essa energia, já está na rota delas. Pode ser que isso aconteça em algumas horas, alguns dias, mas você ainda assim pode dar um conselho. Você ainda assim pode fazer algo. Você ainda assim pode dizer para ela onde está uma esperança, onde está um novo modo de agir. Uma vez, uma consulente chegou para mim e disse assim, amanhã eu vou ter que me justificar lá no meu trabalho, que isso e aquilo, mas eu sei que é uma situação totalmente marcada, folhinha marcada, cada pessoa vai dizer o que tem que dizer. E eu não sei como proceder, isso está indo contra mim, né? E aí o jogo foi dizendo para ela como ela deveria se colocar, como ela deveria se portar. Então, ela não tinha escapatória da situação, mas ela poderia fazer algo de diferente, ela poderia conduzir de maneira diferente. E é aqui que está a vantagem de ir no oráculo. É aqui que está a vantagem de encontrar um tarólogo. Porque a pessoa que não foi no tarólogo, ela vai passar pelas situações, mas ela não vai ter os seus problemas encurtados. Por quê? Porque o oráculo deu a ela caminhos.
O nosso objetivo como adivinhos, como oráculos, como cartomantes, tarólogos, não é só adivinhar. É antever para orientar. É antever para ajudar. É aqui que está a nossa força. E aí a pessoa que foi a um cartomante, ela se desenvolve melhor no seu contexto, ela adapta melhor as suas condições, ela amplia o seu universo de possibilidades, de capacidades e, evidentemente, melhora os resultados na vida dela. É por isso que a gente precisa jogar muito tarô pra gente. Se você tá com problema financeiro, jogue tarô. Se você tá com problema afetivo, jogue tarô. Não para somente saber se ele gosta ou não, se vai dar dinheiro ou não, se você vai vender a casa ou não. Isso é a parte de predição. A segunda pergunta que você deve fazer sempre é: e o que eu faço com isso? Qual é a saída melhor? Qual é o caminho mais próspero? Qual que é a alternativa mais sábia? Qual que é a solução para este problema? Existe uma porta que eu possa passar? Como eu saio em segurança disso? Então, as perguntas, as adivinhações, elas devem fazer com que você entenda onde está a rota de saída para aquele problema. Então, é assim que a gente equilibra o aconselhamento e a adivinhação, porque o que realmente ajuda o consulente é você mostrar que ele pode melhorar o seu futuro. E este futuro, mesmo que seja bom, mesmo que seja ruim, sempre pode ser alterado. Sabe por quê, meu caro colega? Porque por mais que muitas coisas estejam escritas, sempre o ponto final do nosso destino, quem dá é cada um de nós. E isto foi dado a cada um dos espíritos criados por Deus no instante do nosso nascimento. Quando os deuses nos criaram, nos foi dado a capacidade de fazer tudo o que quiséssemos. Então, os acontecimentos chegam, mas o resultado deles é fruto das nossas escolhas. E é aqui que a gente tem que entender que todo mundo pode fazer melhor o seu futuro. Mas, gente, ó, a gente pode dizer o seguinte, a gente também pode dizer, né? Eu vi o comentário aqui, a gente pode dizer para as pessoas o seguinte, olha, eu não acho que você vai vender a casa até lá. A pessoa, não, mas eu preciso vender a casa. Não, essa casa não é vendida até lá. Deixa eu ver se vai ser um pouquinho mais para frente. Por que a casa não está sendo vendida? Por que a casa não vai ser vendida agora? Entendeu? Você pode dizer o que vai acontecer. O que você não deve dizer é que só vai acontecer isso. Você deve indicar à pessoa, inclusive, o que ela pode fazer para que aquilo que vai acontecer aconteça da melhor maneira possível. Percebe? É aqui que está o nosso entendimento sobre adivinhação e aconselhamento, beleza? Meus queridos, né? Não meçam a qualidade do seu trabalho pelo quanto você adivinha, mas pelo bem que você promove para as pessoas, tá bom? É aqui que está a qualidade de fato. Tchau!